Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo jóia? Sejam muito bem-vindos, não repara a bagunça. Eu sou o professor Alaori e é com muita satisfação que eu chego até você nesse momento. Em nossas videoaulas anteriores, nós temos conversado bastante sobre o planejamento e a gente viu que a saúde da empresa depende das pessoas que a compõem. O objetivo de desejo das organizações também deve ser o objetivo de desejo dos colaboradores. A mentalidade deve ser a do ganha-ganha, onde a empresa ganha, o colaborador ganha, a família do colaborador ganha, os fornecedores, os clientes, todos ganham. Essa deve ser a mentalidade para a empresa ter sucesso. Todos devem abraçar o objetivo fim da organização. Qual é o objetivo fim da organização? Encantar os clientes. E os gestores devem encantar primeiramente os seus colaboradores. Eles são a essência do produto ofertado ou do serviço prestado. As coisas fogem do controle quando começa a haver desconfiança e frustração por parte dos colaboradores. Quando isso ocorre, o clima começa a ficar ruim, e é justamente sobre isso que nós vamos falar nesta videoaula. Vamos falar sobre a cultura organizacional. Ai, como é bom entrar em uma empresa e ver que ali existe harmonia. O clima está diferente e saibam que felicidade contagia. Um dos quesitos de agregação de valor é o bom atendimento, pessoal. Até por telefone é perceptível quando alguém que está nos atendendo está feliz. Por outro lado, percebe-se na mesma proporção quando algo não está bem. Você já entrou em algum local e percebeu que quem está lhe atendendo está triste, cansado, irritado? Você já se perguntou: o que será que eu fiz? Parece que essa pessoa não gosta de mim. Isso é um reflexo de uma cultura organizacional ruim. E pode ter certeza, muitos clientes percebem isso, não falam nada, vão embora e nunca mais voltam para aquele empreendimento. Cultura organizacional é um conjunto de valores, crenças, ritos e normas adotada pela organização que irá direcionar as atitudes dos colaboradores que por ali passar. Envolve também as opiniões e as percepções desses colaboradores, de tal forma que se possa extrair padrões culturais. Quando a gente fala de valores em uma cultura organizacional, os valores fornecem um senso de direção comum a todos os empregados. É um guia para o comportamento diário. São definições do que é importante para a organização atingir o sucesso, como, por exemplo, foco no consumidor, busca pela excelência e pela qualidade, bom relacionamento intrapessoal. E quando vai se buscar uma pessoa para trabalhar, para desenvolver atividades dentro dessa empresa, busca-se pessoas que tenham essas características, esses valores, para que possa assimilar de uma melhor forma e vestir realmente a camisa da empresa. No que tange às crenças dentro de uma cultura organizacional, são as crenças que expressam aquilo que é tido como verdade na organização. São legítimas, inquestionáveis. As pessoas têm aquilo como certo. Ninguém vai questionar aquela maneira de agir. Então, quando uma situação acontecer, as decisões serão tomadas porque sabe-se que essas decisões são legítimas. É isso que justifica o processo evolutivo, que gera uma estabilidade, uma segurança para quem está desenvolvendo as atividades. No que tange a rituais ou cerimônias, os ritos são exemplos de atividades planejadas. Então, uma atividade sistêmica, entrou, processou, saiu. São sequências práticas e expressivas. Guiam o comportamento dos colaboradores. São formas de se desenvolver determinadas atividades. Justificam o quê? O modus operandi. É a maneira como as coisas acontecem dentro da empresa. Da maneira como devem realmente acontecer. A maneira de se elaborar, desenvolver e colocar em prática para obter os resultados esperados. Os valores.
Comportamentos pautados na ética, na moral e nos bons costumes. Crenças tornam os processos legítimos, trazem estabilidade. Ritos guiam o modo de agir, têm sequências práticas. Existem também os tabus. Dentro de uma cultura organizacional, existem os tabus. O que seria um tabu? É um conceito utilizado na filosofia que está relacionado à proibição, à censura, perigo, impureza de determinadas atividades sociais. Então, para as empresas, para as organizações, os tabus têm tido grande importância no papel de orientar o comportamento. Isso pode, isso não pode, isso justifica, isso não justifica, colocando em evidência o aspecto disciplinar da cultura. E dentro da cultura organizacional, existe também a figura do herói, do mito. Então, a figura do herói representa o quê? A personificação dos critérios meritocráticos da organização. É a meritocracia, é o crescimento pelos resultados, pois associa os comportamentos do indivíduo ao seu sucesso. Então, esse indivíduo, bem visto pela gerência, representa um modelo a ser seguido pelos demais, e com isso evidencia o comportamento considerado ideal. Os demais vão seguir o herói, eles querem chegar até onde ele chegou. Então é uma figura emblemática e muito positiva dentro da cultura organizacional. E tudo seguindo a boa e velha burocracia, tudo deve seguir as normas, as políticas, as regras da organização. Então, normas são o quê? Regras que defendem o comportamento que é esperado, aceito e sancionado pelos gestores. É o como deve proceder seguindo as normas da empresa. Quando chega um cliente e faz uma proposta para um funcionário, esse funcionário ele pode ou não pode fazer dessa forma. Por quê? Porque são as normas que estão estipuladas dentro da organização. E essas normas, elas podem estar escritas ou não. Toda empresa tem seu próprio modo de fazer as coisas e que pode ser denominado de norma. Está intrínseco dentro dessa cultura. As pessoas não fazem porque não pode ser feito. E muitas vezes não está nem escrito, mas é uma política organizacional. Tem o poder de influenciar os membros, ditando-lhes os comportamentos esperados, aceitos e apoiados por todo o grupo. Em uma cultura organizacional existem sempre as simbologias, os símbolos, seja o logotipo, a logomarca da empresa, aquele desenho que simboliza uma organização, é um ícone. Pode ser o uniforme, pode ser o espaço em que a organização se encontra, se é um espaço aberto, se é um espaço fechado, todos os símbolos. Então são o quê? Artefatos materiais que representam a cultura da empresa. Envolve mobiliário, automóveis, ambiente de trabalho, escritórios abertos ou fechados, estacionamentos com vagas privadas. A gente vê muito isso quando são franquias, quando são organizações franqueadoras, que têm uma cultura e essa cultura é disseminada e deve ser seguido principalmente pelos franqueados. De forma que você pode estar numa empresa em São Paulo, que é como se você estivesse no Rio de Janeiro, em Nova York ou no Japão. Existem toda uma simbologia que caracteriza aquela organização. E também a questão das imagens, né? É um símbolo. Você olha para o logotipo e você já sabe do que se trata. Já sabe qual é a empresa. Você vê um uniforme e já sabe de qual empresa é esse uniforme. Então isso tudo faz parte de uma cultura. Isso tudo faz parte de uma consciência de que o indivíduo faz parte daquele coletivo. Ele faz parte. E
desta empresa.